Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Por que eu falei esses dois versículos exatamente como está escrito? Porque esses dois versículos são muito importantes, tá? Porque aqui já tem um babado, né? Tem uma curiosidade muito interessante, que é uma teoria, tá? Entre o versículo 1 e o versículo 2. Por quê? Pode ser que entre o versículo 1 e o versículo 2 tenha passado milhões ou bilhões de anos, tá? Sim, entre um versículo e outro, né? Então, por que existe essa teoria, que se chama teoria da lacuna ou teoria da brecha? Porque, como está escrito aqui, que no princípio, né, a tradução original mesmo significa em algum princípio, não no princípio. É num princípio, tá? Em um princípio, isso quer dizer em algum princípio, qualquer. Isso quer dizer que não necessariamente foi o princípio que a gente conhece, que aconteceu há mais ou menos 6.000 anos atrás. Em algum princípio, Deus criou os céus e a terra. Se você reparar nessa tradução, eu li essa tradução área de propósito, tá? Porque tá escrito assim, ó. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Isso quer dizer, se ela, porém, estava, muito provavelmente alguma coisa aconteceu para que ela tivesse ficado assim. Na ACF tá escrito a terra era sem forma e vazia. Isso quer dizer que é como se ela sempre tivesse sido. Mas não é assim no original. O original significa, tá? Basicamente que a terra havia se transformado num caos. Isso quer dizer, se ela havia se transformado, isso quer dizer que antes ela não era um caos, tá? E também não faz muito sentido Deus criar algo para ser desordenado, para ser um caos, para estar sem forma e vazio. Isso quer dizer sem propósito, tá? Porque se você reparar na natureza, se você reparar em toda a Bíblia, se você reparar em uma célula do corpo humano, tá? Em uma célula, gente, não precisa nem ser todo o planeta ou todo o universo, pode ser uma célulazinha que a gente nem enxerga, tá? Você vai ver que é como se fosse a arquitetura de uma cidade perfeita, muito bem elaborada. Então, tudo, tá? Toda a natureza, ela é perfeita de uma maneira assim impressionante, tudo tem um propósito, tanto que se uma espécie morre, se você vê, está faltando muitas espécies no planeta Terra. E a Terra está se transformando num caos, tá? Nós acabamos com a natureza, nós seres humanos, né? Destruímos através da poluição, através de toda a nossa ganância, mas por causa disso estão vindo consequências impressionantes para toda a natureza também. Por quê? Porque tudo está linkado uma coisa na outra, isso quer dizer, tudo é muito bem organizado, tudo é muito bem costuradinho. Então, realmente, tem que ter alguma coisa aí no meio. Qual que é a teoria? De que há bilhões ou há milhões, não se sabe quanto tempo atrás, existiam os dinossauros, existiam esses seres todos aí que encontram os fósseis, né? E que muito provavelmente não teve contato com o ser humano. E nesse meio tempo, Satanás caiu, ele foi expulso dos céus e caiu. E nisso ele caiu como um raio, né? Ele caiu como um meteoro e destruiu a terra, e ela ficou sem forma e vazia, matou todos os bichos, tudo que existia antes, que seria uma primeira criação. Então, Deus resolveu fazer uma segunda criação, que somos nós, certo? É uma teoria muito válida, tá, gente? Eu não sei se eu acredito ou não, não estava lá, então não tem como eu saber. Mas alguma coisa muito provavelmente aconteceu, tá? Ainda que não tenha sido isso, pode ter sido outra coisa. Mas alguma coisa aconteceu, muito provavelmente. No primeiro dia, Deus disse: haja luz, né? E houve luz, tá? E Deus viu que a luz era boa e ele separou a luz das trevas, da escuridão. Então, em outras palavras, no primeiro dia ele criou o dia e a noite, certo? Se você reparar, ele não criou nem o sol nem a lua, que não era o sol e a lua que determinavam se era o dia e a noite. Já no segundo dia, Deus criou o firmamento, que seria os céus, tá? E ele fez separação das águas de cima com as águas de baixo, tá? Isso quer dizer que existia uma capa de água, igual existe aqui embaixo o nosso oceano, tá? Existia em cima também.
E também existe outra teoria de que essa água não existe mais porque ela caiu com o dilúvio, tá? Então as fontes do abismo, né, se abriram e se abriu também as comportas dos céus, né, como fala na Bíblia. E então caiu essa água, é como se fosse uma proteção atmosférica, algo do tipo, e que deixou de existir quando veio o dilúvio. Esse firmamento era os céus, tá? E no terceiro dia, essas águas de baixo, né? Isso quer dizer, não as águas dos céus, essas águas que estavam embaixo, foi separada tudo para um ladinho, tá? E Deus colocou limite e chamou essas águas de mar. E na terra seca, ele criou as ervas, a relva e as árvores frutíferas, cada uma com uma semente conforme a espécie dela. Isso quer dizer que de um pé de goiaba não ia nascer um limão e nem uma semente ali de uma outra fruta, ia ser tudo conforme a sua espécie, tá? E é muito interessante ver que esses 3 primeiros dias são, digamos assim, o ambiente para aquilo que vai ser criado nos outros 3 dias, tá? Então, no primeiro dia, né, teve o dia e a noite, a luz e as trevas. Então, no quarto dia, Deus criou os luzeiros, que seriam o sol, a lua e as estrelas, para determinar sinais, estações, tá, dias e anos. Então, se você reparar, né, no primeiro dia ele criou o dia e a noite, a luz e as trevas, e no quarto dia ele criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, e também criou as estrelas. Isso quer dizer que ele criou o ambiente no primeiro dia daquilo que seria criado no quarto. E será que isso acontece no quinto dia também? Vamos ver. Né? Então, no segundo dia, o que ele criou, ele separou as águas de cima das águas de baixo, né? Isso quer dizer, ele criou os céus e colocou essa água em cima. E no quinto dia, ele criou os animais marinhos, isso quer dizer, os animais que ficavam nessas águas de baixo, e criou as aves, que são aquelas que voam nos céus, né? Isso quer dizer que ele, no segundo dia, criou o ambiente, né? Criou o céu e criou essas... já tinha água, né? Já estava criada ali. No versículo 2 fala que o Espírito de Deus pairava, né? Ou flutuava sobre a face das águas. Então, já existia, só que ele fez essa organização, né? E no quinto dia ele criou os animais, os seres viventes, que habitariam tanto as águas quanto os céus. No terceiro dia, né, ele separou ali a água da terra seca e ele criou a relva, a erva e as árvores frutíferas. Isso quer dizer, ele criou alimento, né? Para aquilo que ele criaria no sexto dia, tá? No sexto dia ele criou os animais terrestres, né? E ele criou o ser humano. E todos os animais terrestres, sejam os domésticos, os selvagens, tá? Todos, né? Que não fossem os animais marinhos nem as aves. Ele criou todos aqueles que habitariam na terra seca, né? E inclusive os répteis, tá? É muito interessante, tá? Porque na Bíblia fala que ele criou os répteis. Tanto quando fala na água, deixa eu ver aqui, fala dos animais marinhos e os animais que rastejam. Tem uma tradução que fala répteis. Se eu não me engano, a CF fala. E aí, isso no quarto dia, né? Quando fala dos animais marinhos. E quando fala no quinto, também fala que ele criou os répteis. Isso quer dizer, né? Existem répteis que são da terra e existem répteis que são ali das águas, né? É muito interessante ver esses detalhes, né? No que está escrito. Deus disse, a terra produza, né? Os animais. Assim como ele tinha falado para as águas produzirem os animais marinhos. E quando fala aqui de ser humano, fala assim, ó, gente, no versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Criou, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, né? Então, ele começa a explicar como fez o ser humano. Só ali no capítulo 2 ele vai explicar com mais detalhes, né? Como ele criou. Só que dá pra ver ali que ele fez de uma maneira diferente, porque até então ele estava só falando, né? Só com a sua palavra. E quando ele foi criar o ser humano, ele criou com as próprias mãos. Deus disse para que todos os seres viventes, inclusive o ser humano, fossem fecundos, que eles se multiplicassem bastante, tá? Fazendo coisinha, né? Enfim. E que eles
se multiplicassem e enchessem a terra, tá? E que o ser humano dominasse sobre a terra, certo? E que Elias está por cima como o rei, assim como hoje o leão é considerado o rei da floresta, né? Não era por cima na cadeia alimentar, tá, gente? Porque se você olhar aqui, nós fomos criados seres herbívoros, tá? Nenhum serzinho vivo comia outro serzinho vivo, tá? Não se comia animais, tá? Não existia ninguém carnívoro aqui nessa época. Isso começou a existir depois do pecado, certo? Deus viu que isso era muito bom, certo?